E aí, mais uma análise de hoje. Hoje vamos falar sobre Tigar 11, um fundo aí de desenvolvimento, um dos maiores fundos de desenvolvimento, quase 3 bilhões de patrimônio líquido, um dos únicos fundos para você investir realmente nesse segmento na bolsa. Então vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório de mês de outubro do fundo, ele distribuiu R$1,15 por cota, que dá um dividendo de quase 15%, mas com a cota amassada, né, um VP aí de R$11, R$111, e o valor da cota 99, a gente está falando de um dividendo de quase 16% ao ano, então é muito interessante. Vamos descobrir o que está por trás desse pote de ouro aqui. Aqui no mês de outubro, além da gente ter esse dividend yield, a gente também teve 7 operações de compra e 8 de vendas, então a gente teve mais vendas do que compra, né? E aí ele fez uma oferta, captou 500 milhões lá no meio do ano e até agora não conseguiu alocar. Então só para você ter ideia de que como é um fundo de incorporação, loteamento e multipropriedade, a gente já vai explicar como que funciona cada um deles, o que está por trás disso tudo, mas como é um fundo que ele está nesses setores da economia, que inclusive são setores que o próprio Paulo Marçal mais gosta de investir, porque tem um alto risco, mas tem um alto retorno, um retorno muito interessante. Então, é um fundo que ele demora um pouco mais para fazer essa alocação. E aí, essa alocação que ele vai demorando para fazer, né, quase R$500 bilhão, ele deixa em CRIs. E aí, esses CRIs, ele não cobra taxa de gestão sobre o valor patrimonial, né, essa taxa de gestão que a gente cobra sobre o valor patrimonial, ele não cobra nos CRIs. Então, é muito interessante, é um dos poucos fundos a adotar essa prática que traz um retorno a mais para o investidor, já que ele captou dinheiro para investir na economia real e não em CRIs. E aí, no que ele está fazendo essa gestão de caixa, né, para poder ir decidindo onde vai alocando durante o tempo, ele vai não cobrando a taxa, então é muito interessante. Um fundo de quase 3 bi, inclusive eu acredito que ano que vem, 2025, ele chega a 3 bi sem dificuldade. Ele tem feito emissões aí há 3 anos ele já está fazendo emissão, e todo ano ele tem feito aí uma emissão de mais ou menos 500 milhões de reais, né, R$500 bilhão, então não acho difícil que esse fundo em 2025 chegue a 3 ou até 4 bilhões de reais. E aí, assim, são 170 mil cotistas, é o maior fundo nesse segmento e um dos poucos fundos de qualidade, realmente pulverizado e bem trabalhado, né, inclusive ATG não é comum por ter fundos muito abertos a investidores normais, é mais para qualificados, profissionais, mas esse aqui é, então vamos aproveitar enquanto ele está aí. Mas assim, falando sobre o que está acontecendo no mercado, né, tem vários problemas, inclusive a gente ia comentar isso no relatório do mês de setembro, mas tem vários problemas acontecendo aí no cenário macroeconômico, só que uma parte muito interessante é que esse fundo aqui, a gente tem alguns modelos de contabilidade. A forma com que esse fundo usa o modelo de contabilidade dele é um modelo de contabilidade americano. Inclusive a gente já vai falar sobre isso, vai explicar um pouco. Fica até o final do vídeo que vai ter muito conteúdo bom aqui. Esse é um dos pouquíssimos vídeos aqui que você vai encontrar no YouTube inteiro explicando o que é o Tigar 11. É o único vídeo que vai explicar de zero até o avançado o que é o Tigar 11, como é que funciona todas as operações do fundo. Então fica até o final. E aí, assim, o fundo ele usa essa metodologia de contabilidade que vai reconhecendo o valor das vendas dos projetos dele de acordo com que as obras vão ficando prontas e sendo entregues, tá? E aí você só tem que ter isso sobre a sua cabeça aqui para você entender como é que funciona esse fundo, mas ele já teve um lucro de 3,64 bilhões de reais. Mas onde está esse dinheiro todo que eu ainda não recebi? Pois é, esse fundo ele está em resultado a ser reconhecido. O resultado que já foi reconhecido, que já foi distribuído consequentemente, foi 0,76. Mas a gente ainda tem 1,25 bilhões de resultados a reconhecer dos projetos que ele lançou e também 1,64 de resultados que tem a reconhecer de projetos em Land Bank, que ainda estão em construção, tá? A gente já vai explicar por que tá isso aqui, por que funciona dessa forma, o que é Land Bank, o que é projetos lançados, mas só para você ter ideia que o fundo ele já tá com esse dinheiro aí para ser reconhecido. Ele já vendeu, já teve lucro, agora só falta reconhecer esse lucro pelo modelo de contabilidade e entregar aos cotistas. Então tem bastante coisa boa vindo por aí, né? E aí ele comenta aqui justamente sobre isso, que esse valor vai ser distribuído, e o fundo ele tá num momento de mais cautela, né? Ele tá entregando os resultados, claro, tá entregando dividendo constante, inclusive aumentando, né? Mas ele tá tendo cautela por causa do cenário macroeconômico, então ele só comenta isso pra gente ter essa ideia. E aí, assim, o fundo, ele trabalha com incorporações, loteamentos e multipropriedades. E aí, quando você vai fazer incorporações e loteamentos, já explico o que é isso, você primeiro faz a obra, e depois você vende o produto final, né? Você vende um pouco antes, faz a obra e vende a maior parte depois que a obra já foi feita. E aí 90% das obras dos projetos do fundo estão concluídas e 72% das unidades já estão vendidas. Ou seja, a maior parte ali das obras e das unidades já foram vendidas. Muito interessante comentar sobre isso. E aí que ele comenta de alguns desinvestimentos. Tem o book da HSI, construtora e incorporadora, né? Que ele investiu pouco dinheiro, ele investiu cerca de 100 milhões de reais, que para o fundo de 2 bilhões, né? Não é tanta coisa assim. E teve um lucro de 22 milhões de reais, que dá uma TIR de 25%
né, por ano. Então, muito interessante, a gente está falando aí de um investimento que dá um investimento imobiliário, que é justamente nesse setor de incorporação, né, que dá um resultado de 25%, muito interessante, um resultado bem alto, né, se você for para pensar no que você ganha aí na renda fixa, ou até mesmo em dividendo yield aí de fundos imobiliários, é um resultado muito interessante. E também o Horizon Flamboyant, né, o Flamboyant. E o Flamboyant, ele investiu cerca de 3 milhões de reais e pegou quase 10 milhões de reais. Ele tem mais 2 milhões de reais a serem reconhecidos e distribuídos e também, né, a ser realizado. E já foi reconhecido, já foi obtido 8 milhões de reais com lucro. Ou seja, a gente está falando aqui de um retorno sobre o capital investido, né, de um múltiplo do capital investido de mais de 5 vezes. Eu investi 100 reais para receber quase 500 reais. Muito, muito, muito bom. Fora do padrão. E também foi uma incorporação que levou alguns anos aí e agora ele está desinvestindo, né, está vendendo as unidades nesse prédio, nessa incorporação. Então, já explico o que é isso, né? Agora, falando sobre as movimentações do mês, a gente teve loteamento, a Cipaz e a Nova Colorado, a gente já explicou o que é a Cipaz e a Nova Colorado também, são loteadoras, e também incorporações multipropriedades e créditos. Em crédito, ele comenta aqui que teve essa compra aqui do CRI Blue 7, ele já tinha esse CRI Blue 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora tá com 7 também. A gente já vai comentar sobre o CRI Blue, porque é a maior exposição dele. Mas ele fez alguns desinvestimentos em loteamento na Cipasa, que é uma empresa, uma loteadora que o Tigar é dono, e incorporações, multipropriedade e crédito. Todos eles, ele vendeu unidades, e essas unidades agora foram essa venda desse lucro foi reconhecido como agora um dividendo, né? Então ele fez essas vendas aqui para poder manter o dividendo dele. Então, uma coisa muito contraditória no mercado, que nesse fundo não vai ser do jeito que vai parecer para você, mas o Tigar 11 tem que vender os imóveis dele para ter lucro. O Tigar 11 não tem lucro sem vender os imóveis dele, porque ele é um fundo de desenvolvimento. Então, diferente de um outro que o lucro vem do aluguel, aqui o lucro vem da venda. Se ele não vender, não tem lucro, tá? Diferente de um fundo como o JCRE, por exemplo, o vídeo está aqui no card, que ele tem o lucro da venda do imóvel dele, mas ele não vai vender o imóvel dele com o giro que vende o Tigar 11, né? O Tigar 11 aí tá sempre vendendo. Só esse mês vendeu 215 unidades, vendeu mais 51 unidades aqui, mais 232 frações do multipropriedade Aqualand lá no Pará. Então, assim, é um fundo que precisa continuar vendendo. Então, tem toda essa questão de fluxo dele, de ter que ficar vendendo para ter esse lucro, tá? Além do reconhecimento de lucro caro. Então, assim, para mim, é um fundo que ele consegue ter essa venda recorrente. Então, isso é uma coisa mais variável, mas tem uma estabilidade, tem uma certa estabilidade. E também a gente tem a estabilidade do lucro a reconhecer. Então, tem lucro que ele não distribuiu, que ele vai reconhecer e vai distribuir. Então, ele é um fundo que vai ter essa estabilidade, embora tenha um alto risco, essa estabilidade contratada, né, que já está no passado, agora só falta distribuir esse lucro do passado, ele já tá vindo aí, só falta reconhecer e terminar as obras, né, porque essa modalidade de contabilidade, ela só vai reconhecer os lucros de acordo com que as obras vão sendo concluídas. Então, é um fundo que, para mim, vai ter uma estabilidade tranquilíssima de dividendo, tá? Então, todo dividendo que o fundo não quiser distribuir, hoje ele tem 0,18 em reserva, todo dividendo que ele não quiser distribuir é mais por uma questão da gestão ser cautelosa do que porque, nossa, o Tigar 11 não teve receita, tá? E aí, comentando sobre o resultado dele, é justamente que a gente for por cota, o resultado segue estável, ele segue distribuindo um pouquinho abaixo ali, do que ele tem, né, realmente de lucro. Então, assim, ele tá montando aos poucos, ele tá montando uma reservinha ali, e a gente tá falando aqui da carteira dele, a maior parte tá em equity, tá? Então a gente já vai comentar o que é esse equity aqui. Se você sabe, equity é ações. Então, como assim? O Tigar 11 investe em ações? A gente já vai descobrir sobre isso. E aqui no em CRI, né? Que é essa gestão de caixa. E também ele comenta aqui, né? O que eu acredito ser a gestão de caixa é o que tá aqui em crédito tático, são 16. E o crédito core, eu acredito que ele realmente vai levar para um longo prazo e não seja uma gestão de caixa dos valores da emissão, né? Da 13ª emissão. E aí, falando sobre equity, né? O que é esse equity? O que acontece? O Tigar 11, ele vai participar de loteamentos, incorporações e multipropriedades. E como é que ele participa de loteamentos, incorporações e multipropriedades? E o que são loteamentos, incorporações e multipropriedades? Por que ele participa disso? Então, vamos aos poucos, né? Como é que o Tigar 11 participa de loteamento, incorporação e multipropriedade? Vamos pegar primeiro o loteamento. O que é loteamento? Loteamento é você pegar uma fazenda grande, muitos hectares, e você criar toda uma infraestrutura em volta dessa fazenda, dividir por lotes. Então eu vou pegar uma fazenda de muitos hectares, a cada 1 hectare eu vou distribuir em 50 lotes, por exemplo. E aí, dentre esses lotes ali, são lotes para construção de casas residenciais, para as pessoas morarem. Então eu preciso construir uma infraestrutura, porque era uma fazenda cenário, é mato. E aí você vai construir pavimento,
Você vai criar acesso a esgoto e a água, saneamento. Você vai criar áreas públicas, por exemplo, como parques, ou espaços para cachorrinhos, ou até mesmo lojinhas, coisas desse gênero. Então você vai pegar essa fazenda, vai construir um monte de lote para um monte de casa e vai ter que construir toda a infraestrutura. E aí na hora que tiver pronto esses lotes, né, tiver tudo organizadinho, tudo pavimentado, você consegue vender. Você consegue vender também, mas vamos supor que você vai vender depois que já estiver pronto. Então você vendeu depois que você estiver pronto, e aí você vende para pessoas físicas, para pessoas físicas que querem construir a residência nesse lote, né? Normalmente são lotes de valor muito baixo, de 50 mil reais, até 100 mil reais, dificilmente, né? Então são lotes de valor muito baixo, onde a pessoa vai poder construir a casa dela e morar ali, tá? Então é assim que funciona o segmento de loteamento. E aí o segmento de incorporação funciona de maneira diferente, né? A gente tem uma incorporadora, que no caso aqui é a loteadora, a gente tem a loteadora e tem a incorporadora. A incorporadora, ela vai pegar um terreno e ela vai construir um prédio residencial. Então é um prédio, em vez do loteamento que no horizontal, o prédio, a incorporadora, é na vertical. E a vertical, você vai construir esse prédio. Só que, o que você vai fazer? Primeiro, antes de você construir esse prédio, você vai fazer todo o planejamento da obra, e aí você vai fazer o lançamento desse prédio. E aí no lançamento você quer vender algumas unidades na planta desse prédio. Só que, para você chegar nesse ponto de fazer o lançamento, o que acontece? O Tigar 11, ele entra antes da venda na planta. Então ele entra antes do lançamento. Então ele participa dessa incorporação, que você pode vender tanto os imóveis na planta, que é o você já viu isso acontecendo, né? Vender imóveis na planta de um prédio que não está pronto, quanto também depois que você já terminou a incorporação e a obra já está entregue, você pode vender esses imóveis no momento de habite-se, né? Inclusive a gente comenta sobre como funciona isso tanto no vídeo do MXRF, ele tem uma estrutura parecida com essa do Tigar 11, não é igual, é parecida, então pode assistir esse vídeo até o final, que você vai aprender muita coisa nova, e também o do MXRF tem uma estrutura parecida, e do VRTM. O VRTM também tem uma estrutura parecida com essa, não é igual, mas que ele também funciona dessa forma. Eu vou deixar os dois vídeos aqui no card e aí você assiste logo depois desse. Então, a incorporação funciona dessa forma. E a multipropriedade? Multipropriedade é o seguinte: quem nunca foi passar uma férias num resort? E aí, no resort, o que eles tentam te vender? Além dos quartos ali, dos hotéis, o que eles tentam te vender? Eles tentam vender esse quarto desse hotel para sempre. Então, ele quer que você pague para praticamente você morar naquele hotel. Mas você vai morar nesse hotel só durante alguns períodos específicos, entendeu? Então, quem nunca chegou um atendente aqui do hotel falando, nossa, vamos ter uma palestra, e no final eles queriam te vender esse pacote aí desse quarto, né? Então é justamente assim que funciona a multipropriedade. E aí, como é que ele entra nesses segmentos? Por que a maior parte é em equity? Por que a maior parte dos investimentos do Tigar 11 é em ações, né? Empresas. Por quê? Ele não faz esse loteamento sozinho. Então tem muito fundo de desenvolvimento que faz esses loteamentos, faz o desenvolvimento sozinho. Mas o Tigar 11 ele não faz sozinho. Ele faz com o quê? Com a incorporadora, com a loteadora, uma empresa, né? Só que, por que essa empresa vai aceitar a participação do Tigar 11? Porque o Tigar 11 ele vai dar tanto dinheiro adiantado. Eu falo, olha, eu tô te dando dinheiro adiantado para você tocar o seu negócio, mas é como se ele comprasse uma participação nesse negócio, que vai ser esse loteamento, vai ser assim, esse prédio, essa incorporação. E também ele oferece toda a estrutura governamental que ele tem. Então ele oferece essas duas coisas, entra como sócio dessa empresa, eles criam uma SPE, e aí essa SPE essa empresa de propósito específico, a SPE, vai funcionar como a empresa que o Tigar 11 tem uma participação, a loteadora e incorporadora tem uma participação, e essa SPE vai ser justamente a dona desse loteamento e dessa incorporação. Então o Tigar 11 ele entra como um sócio ali, ele dá um dinheiro na frente, adiantado, correndo risco, e aí, de acordo com que as coisas vão acontecendo tudo bem, ele vai recolhendo o lucro da venda desses lotes para a construção de casas residenciais e desses prédios, dessas casas, desses apartamentos, né? E aí, assim, como é um setor muito arriscado, principalmente para o Tigar 11, que ele entra no início, você quer um retorno muito alto. Inclusive o Paulo Marçal, quando ele corre um risco desse tamanho, de, poxa, o loteamento dá errado, de muitas coisas darem errado, do prédio dar errado, de tudo dar errado, do prédio ficar mais caro para construir do que os valores da venda, então você para de construir na metade, gastou muito dinheiro e não vai vender no final das contas. Então, para você correr esse risco, você quer um retorno muito alto. E a TIR do Tigar 11, a TIR é a taxa interna de retorno, é como se fosse praticamente aí o dividend yield, né? Vamos simplificar de modo muito grosseiro o dividend yield. A taxa interna de retorno é como se fosse a taxa de um CRA. Vamos lá, né? É de inflação IPCA mais 16,5%. Muito alta. E aí dessas obras todas aqui, de loteamentos, de incorporações, 90% das obras já foram prontas e já vendeu 72% das unidades, tanto dos lotes quanto também dos apartamentos, né? E também das frações de multipropriedade. A gente vai começar sobre isso. E aí, a gente também tem um VGV. O que é VGV? Valor Geral de Vendas. O que é Valor Geral de Vendas? Então, vamos supor que eu fiz um loteamento aí. E aí eu tenho 1000 lotes.
Desses 1000 lotes, cada lote eu vou vender por 50 mil reais. Então a gente está falando aí que eu tenho 50 milhões? Não. 500 milhões de lotes para serem vendidos. Esse é o meu VGV. Então eu tenho 500 milhões de VGV, de valor geral de vendas. E aí, esse VGV, quando ele não está pronto, né, quando ele ainda não foi vendido, ele é um estoque. E aí, quando ele é um estoque, significa que ainda não está pronto, ou seja, é terra. Não tem prédio ainda, não tem casa, é terra, é mato. Né? E aí a gente chama isso de land bank, né? Que é esse valor ali é como se fosse o banco de caixa, né? Como se fosse um monte o banco de caixa não, o banco de terrenos, né? Então é como se tivesse um monte de terrenos ali que estão reservados, guardados para que essas incorporações de loteamento sejam prontos, mas eles ainda não foram lançados, nem vendidos, nem começou a obra, enfim. Então a gente tem esse valor geral de vendas de 5 bilhões vindo por aí. Então, quando o fundo terminar esses loteamentos e incorporações desse Land Bank aqui, a gente está falando aí de 5 bilhões em valor geral de vendas, em vendas, né? E aí a gente tem, hoje, a carteira do fundo tem 2,4 bi a receber, ou seja, já foi vendido, vai ser contabilizado e reconhecido e distribuído para os cotistas, né? E aí, desses loteamentos aqui, né? Como é que funciona o loteamento? O loteamento ele pode ser tanto aberto. Então você cria essa comunidade, né? Esse a gente chama de cluster. A gente cria esse cluster, essa comunidade, esse monte de lote, um do lado do outro, um monte de vizinhos. Inclusive, provavelmente se você mora em casa, a sua casa já foi um loteamento, né? Já foi uma fazenda, virou um loteamento. E aí foi vendido o lote para você, né? Para o dono da sua casa, enfim. A gente tem um loteamento aberto. Quando tá tudo aberto, o próprio nome já diz, e o condomínio fechado. Então, se você mora em casa em condomínio, é assim que funciona. É assim que a sua casinha foi feita, né? Ela não apareceu do nada, não brotou da terra. E a gente também tem 10% aqui em Cipaz e Nova Colorado. Nova Colorado e Cipaz são duas empresas que o Tigar é dono, né? Ele é majoritário, ele é acionista majoritário, que são empresas que fazem loteamento em incorporação. Né? Além disso, a gente tem aqui a maior parte dos loteamentos em incorporações estão em Goiânia, Pará e São Paulo. Por que a maior parte está em Goiânia, Pará e São Paulo? Goiânia porque está no centro-oeste, muito próximo da área do agronegócio, a gente já vai comentar sobre isso também, mas é uma área pujante nesse segmento de loteamento. São Paulo por conta das incorporações, né? A gente tem, cada dia mais você vê prédios cada vez maiores em São Paulo para caber o tanto de gente que tem aqui, né? E também temos o Pará, que é onde está essa multipropriedade, que essa multipropriedade é o Resort Aqualand, né? A gente já vai falar sobre ele. E aí, como é que tá? Como é que desses imóveis todos, desses projetos todos, como é que tá a fase deles, né? Então, metade, calma aí, deixa eu pegar aqui, que as coisas aqui são bem horríveis, né? A maior parte, 50%, já foi lançado e já foi entregue, ou seja, já tá pronto, já tem gente morando lá, já foi vendido. A outra metade está em desenvolvimento, ou seja, foi vendido uma parte, não a maior parte ainda, e tem 5% em Land Bank, né? Land Bank é que está em desenvolvimento. Esses 5 bilhões aqui é só desses 5%? Não. Esses 5 bilhões aqui que está em VGV estoque na verdade é todos, né? Todos juntos. Então, tem uma partezinha pequena de entregues, tem a maior parte de desenvolvimento, então esses 5 bilhões aqui, a maior parte desse VGV está no desenvolvimento, e o Land Bank participa ali também, né? E aí, sobre o crédito, né? A gente tem 15% da carteira em crédito. Esse crédito dele é de ações? Como é que é o crédito do Tigar 11, né? O crédito do Tigar 11 é nos mesmos setores, que também são muitíssimos arriscados. Então, só pra você ter ideia, esses créditos aqui nada mais são do que CRIs, são CRIs que pagam inflação mais 12% ao ano, né? O máximo do high yield que você vai encontrar aí, né? Correndo o máximo de risco possível, que também são nesses setores de incorporação, loteamento, home equity, né, que é residencial, e multipropriedade. Então aqui, home equity é como se fosse assim, sabe todos esses prédios que eu vendi pra você? Na minha incorporação? Então, as pessoas compraram esses apartamentos. Só que as pessoas não compraram esses apartamentos à vista. Então, eu forneci um crédito. Eu sou um banco. Eu forneci um crédito, ou sou incorporadora, eu vendi para essa pessoa financiado. E esse financiamento de várias pessoas juntas é o que a gente chama de home equity, né? Então, são setores agressivíssimos da economia e pagam muito alto por conta disso. O LTV dele, que é a garantia que ele tem. Então, assim, se eu emprestei R$100 e você está me dando em garantia 200, dá um LTV de 50%. E aí é justamente o que ele tem, né? Ele tem R$200 de garantia para cada R$100 emprestado. Então, deixa o fundo numa situação tranquila, mas ao mesmo tempo, quanto mais baixo o LTV, mais garantia ele tem. Só que se ele precisa de mais garantia é porque tem mais risco, não é verdade? Então, um ponto interessante, a duration é baixa, né? 2 anos, até por ser bem arriscado. E um negócio que eu não gostei muito é que a maior parte desses CRIs aí que ele tem tá em séries únicas, ou seja, é o único pagamento que vai ser igual para todo mundo. Série sênior, que você tem prioridade no recebimento do pagamento dessa dívida. E subordinado, que você não tem prioridade no pagamento dessa dívida. Claro que não
mezanina, essa mezanina e subordinada, elas são que você não tem a prioridade no recebimento desse valor de pagamento da dívida, né? Mas, então são dívidas mais arriscadas, que pagam mais, a gente já vai falar sobre isso aqui na tabelinha, mas é um ponto que eu não achei muito interessante. Claro que por serem segmentos arriscados, você sempre ia ter isso, né? Mas, enfim. Inclusive, essas garantias aqui são muito boas, tá? É uma estratégia muito interessante que o Tigar 11 adotou, que é, se ele tem a estratégia justamente nesses segmentos, o CRI que ele tem que pegar é justamente nesses segmentos. Por quê? Porque se esses credores aqui derem calote, a garantia que ele vai receber, que são os imóveis, que são as incorporações, que são os loteamentos, vai ser uma garantia em que ele sabe trabalhar, né? Então não é diferente dos outros fundos aí, que quando o fundo dá calote, eles recebem a garantia e não sabem o que fazer com essa garantia, né? Mas falando agora sobre a carteira de crédito dele, as maiores exposições são o Blue 7, que a gente comentou, e o Blue 3. O que é o Blue 7 e o Blue 3? É Home Equity, e aí você pode ver que uma é subordinada, ou seja, é mais arriscada, e paga IPCA mais 12, e a Blue 3, que é a mesma operação, igualzinho da incorporadora Blue Way, se eu não me engano, ela é sênior, então ela paga menos, né? Paga IPCA mais 10, mas mesmo assim é arriscado, né? Você vê que as duas juntas representam quase 3% do PL do fundo, então 3% do PL do fundo nesses CRIs aqui da Blue, né? Inclusive, se você procurar aqui, ó, vai ter Blue pra tudo que é canto. Tem Blue aqui, tem Blue aqui, tem Blue aqui embaixo também, então tem Blue em todos os lugares aqui. Somando tudo, essa Home Equity aqui da Blue deve dar mais de 6, 7% do patrimônio do fundo, né? Então, quase metade da carteira de crédito dele na Blue. E também tem a Maranhão. A Maranhão é um loteamento, e aí esse loteamento tem a série subordinada e sênior. Você pode ver que a subordinada, ela paga o dobro, né? IPCA mais 16, enquanto a sênior paga IPCA mais 8. Justamente, né? Você está recebendo o dobro, né? Muita taxa. De IPCA mais 16 é muita taxa. Porque esse IPCA 16 que a gente viu aqui em cima é do portfólio de equity dele. É justamente do desenvolvimento que ele faz. Agora, receber IPCA mais 16, isso aqui é o que ele tem de retorno. E pensa que para alguém pagar IPCA mais 16, significa que ele tem que ter mais do que IPCA 16 para poder te pagar isso, né? Então é uma taxa altíssima, é um absurdo, né? Se isso aqui não der calote, eu vou ficar impressionado, porque realmente é uma taxa altíssima, né? Inclusive subordinada para poder, não tem prioridade no recebimento, né? Então, inclusive, para ter esse calote, não é um calote exatamente, mas é uma inadimplência permitida, né? Justamente o que a dívida subordinada faz, né? E aí, aqui falando sobre o equity, né? Loteamentos, no setor de loteamentos ele tem empresas, né? Essas SPS, que fazem parte de loteamentos. Quais loteamentos são esses? O loteamento residencial Jardim Europa, residencial Solange e residencial Pérola Tapajós. Dois deles ficam em Goiânia, então 8% aqui já está em Goiânia, só as duas maiores operações em Goiânia, porque fica nesse cinturão da soja ali, no centro-oeste, Mato Grosso, que é onde tem esse setor do agronegócio que é mais resiliente, então a gente já vai comentar sobre isso, mas eles dão uma TIR de 1% ao mês, então aqui a gente está falando de 13% ao ano, e aqui também cerca de 10% ao ano, então dois projetos aí muito interessantes, que têm uma TIR interessante, né? E o Jardim Europa, a maior parte já está vendido, e enquanto o residencial Solange, a metade já foi vendido, e aí a gente ainda tem outra metade para vender, e tem o Pérola Tapajós, que paga muito bem, e já teve bastante parte das vendas realizadas, né? E, inclusive, o Tigar 11, ele tem que saber controlar muito bem isso, a gestão do fundo tem que saber controlar muito bem isso, que é justamente assim, um projeto já foi vendido, eu estou vendendo as unidades, eu estou recebendo lucro, eu estou recebendo caixa, mas mesmo assim, aí agora eu vou ter que realocar isso, então eu vou ter que realocar esse lucro, realocar esse caixa, mas será que tem operação nova de loteamento para eu poder encontrar outra empresa de loteamento para fazer essa mesma operação? Então ele tem que ficar nesse giro constante, é bem interessante esse fator aqui que é único, né, do Tigar 11. E aí a gente tem aqui o POC, né? O que é o POC? POC é justamente essa metodologia americana de contabilidade, que é o Percentage of Completion, né? Completion é como se fosse o percentual de completude, né? Então, assim, das obras, né? Das obras. Quanto por cento das obras já foram entregues, né? Quanto por cento das obras já estão prontas? E aqui todas estão quase 100% prontas, né? Quase 100% prontas aqui de toda a carteira dele. Então, agora só falta vender. Vender, pegar o lucro, reaplicar, distribuir, fazer isso, fazer aquilo. Então, é bem interessante esse fator aqui. A gente já vai comentar um pouco mais sobre esses empreendimentos aqui, mas a gente também tem o loteamento da Cipasa. Cipasa é uma empresa que ele tem a maior participação, é uma loteadora que ele tem a maior participação, e aí, diferente desses outros loteamentos aqui, que são loteamentos, cada um em uma cidade diferente, a Cipasa é uma empresa que vai fazer esses loteamentos todos aqui. E aí, esses loteamentos todos aqui, a maior participação é do Tigar 11, e então a gente está falando aí de vários loteamentos, bem pulverizado aqui, né? Então, assim, vamos supor que essa residencial Jardim Europa aqui é a loteadora Y. A loteadora Y, ela juntou com o Tigar 11 e fizeram esse residencial Jardim Europa juntos.
Agora, a Cipasa é como se fosse essa loteadora Y aqui, entendeu? Então, a gente tem vários loteamentos dentro da Cipasa. Da Nova Colorado funciona igualzinho, mesma coisa. A maior parte também da Nova Colorado já está vendido, então bem interessante. Agora só falta realmente reconhecer esse valor ali. A mesma coisa para a Cipasa, né? Esses fundos, essas empresas aqui, a Cipasa e a Nova Colorado, devem ter entrado no fundo tem um tempão, né? E aí, incorporação funciona da mesma forma como eu expliquei para vocês. A gente tem as maiores incorporações que a gente está tendo agora é a Aura Resort Residence, que embora tenha o nome resort, é um prédio residencial. O Green Life Medical, Parque dos Ingleses Liverpool e Parque dos Ingleses em Londres, né? Esses dois aqui, o Parque dos Ingleses é da mesma incorporadora e lá em Sorocaba, né? Então, perdão, a localização é ali na região de Sorocaba, né? E aí a gente tem aqui o Aura Resort Residence e o Grand Life, um em Santa Catarina, o outro em Goiás, né? E aí, sim, esses aqui, os dois de cima, eles ainda tem bastante unidade para ser vendida e a gente ainda tem algumas obras para ser entregues, né? E esses aqui, o Parque dos Ingleses, acredito que por ser em Sorocaba, que é uma cidade que está em aumento populacional, né? Em aumento tá em alta, né? Eles conseguiram vender mais do que eles conseguiram vender mais, né? Como é que você não tenha nada, aí você lança o projeto, então você faz o marketing, cria ali toda a operação de vender na planta, e aí no que você vende na planta, você vende ali 30%, ao longo do que ele vai ser construído, demora 3 anos para um prédio residencial ser construído, para essa incorporação terminar. Ao longo desses 3 anos, você vai vendendo, e é assim, quando as obras estiverem quase prontas, você tenha vendido 50%, 60%, até 70%, né? E aí, quando você chega no momento de habits, que é quando termina as obras, aí você vende com tudo, que tá tudo pronto, você não vai vender mais na planta, porque vender na planta não é bom para a incorporadora, é só quando ela precisa de caixa que ela faz essa venda na planta, porque é melhor você vender quando estiver pronto, porque aí você vende com mais lucro, né? Só que, então é comum que você, até as obras ficarem prontas, você tenha vendido 60%, 50%, 60%, 70%. E aqui a gente já conseguiu vender 80% e 70%, então bem interessante o fundo conseguiu, o fundo, né, a incorporadora aqui, que nesse caso, quem está vendendo é realmente a incorporadora. Então, é como se o Tigaroso entrasse como sócio, ele dá a governança, ele dá o dinheiro, mas quem vende as propriedades, quem vende os prédios, apartamentos, é justamente a incorporadora. Então, o Tigaroso ali fica tranquilíssimo, né? Inclusive, a taxa desse fundo é um pouquinho alta justamente por causa disso, né? Desse trabalho todo que eles têm que ficar fazendo toda hora, com tudo. Então, interessante comentar sobre isso, né? E aí, a gente também tem aqui a multipropriedade, que é o Aqualand lá no Pará, Salinópolis, e representa a maior participação. É a maior participação única do fundo. É nesse resort aí. E já vendeu quase 60%. As obras do resort estão quase 70% prontas. E aí é um resort que ele vai vendendo aos pouquinhos, né? E aí tem o shopping também, Brasil Center Shopping. Eu já vou adiantar que pra mim é um shopping. Ele fica numa rodovia ali, né? No Goiás, em Valparaíso. Eu achei que é um shopping mal localizado, não gostei muito, enfim. Ele tava em desenvolvimento quando o fundo comprou, mas assim, é um shopping aí que eu não gostei muito não. Tipo, pode vender, não faz diferença nenhuma. E aí ele tem ativos aí, o MXRF e o Capitânia Shoppings, né? Aí comentando sobre o Blue 3, funciona justamente da forma como eu expliquei, é um home equity, você pega a dívida, o financiamento de várias pessoas e entrega para elas, né, esse dinheiro adiantado, e aí você assume, quando é um CRI, a gente falou no vídeo do CVB, vou deixar aqui no card, é você pegar um valor futuro a receber, trazer a valor presente e vender, né, esse valor presente para poder pegar esse caixa. Então, é justamente que você faz isso, né? A Credit Blue fez isso, pegou esse financiamento que ela entregou para um monte de pessoas comprando a casa própria, o apartamento próprio, e aí pegou esse dinheiro no agora. Como que ele pegou esse dinheiro agora? Vendendo esse recebimento de fluxo futuro de dinheiro, né? Então, as parcelas futuras que as pessoas vão pagar são esse fluxo futuro, né? E aí a Credit Blue vende esse fluxo futuro e aí o fundo compra. E aí tem algumas garantias. O Credit Blue 7 não está aqui, mas é a mesma operação dos Credit Blues todos aqui. E aí a gente também tem o Maranhão, que é um loteamento lá em Imperatriz. Ele tem um vencimento em 2034. Então, até vender tudo, acho que vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho. E aí, ele tem duas séries, né? Então, a gente tem tanto a série subordinada quanto a sênior, são as duas que ele participa. Então, é um crédito aí mais arriscadinho, até por ser no Maranhão. Mas, enfim, né? É muito pulverizado esse fundo, né? As maiores participações né? 8. 6, 7, 8. Então, as maiores participações elas não passam de 10%, dificilmente passam de 5%, então é um fundo bem
pulverizado, né? Tem um monte de operação. Aí fundos de loteamentos. Os maiores loteamentos são em Pérola do Tapajós, que tem um valor geral de vendas de 88 milhões. E aí, claro que não é 88 milhões pro Tigar 11, uma parte pro Tigar 11, outra parte pra loteadora. E aí a gente tá falando aí de 1.200 unidades quase, né? Então, se você dividir por aqui, você vai encontrar um valor ali de nem 40 mil reais por lote direito. Tem o residencial Jardim Europa, que aí já é um valor maior, são 60 mil reais. Por lote, também é baixo, mas assim, é maior que o Pérola do Tapajós. E aí, olha o tamanho, né, dessa estrutura, todos os lotes aqui, né, e aí o fundo, ele, assim que vai ficando pronto esses lotes, ele vai vendendo, ele pode vender antes também. Então, tem todo o esquema, a gente vai falar um pouco mais sobre aprofundadamente como é que funciona esse segmento. Também tem o residencial do Soutor Solange, também gigantesco, são 113 milhões de VGV, valor geral de vendas, para 1.700 unidades, isso aí vai dar nem 50 mil por unidade, vai dar um pouquinho mais de 50 mil por unidade de direito, né? Então, assim, é só pra você ver que são valores mais baixos. Agora, quando a gente entra em incorporação, que são prédios, né, que são apartamentos, a gente tá falando aí de um VGV de 150 milhões de reais e de 300 unidades. Então, isso aí vai dar mais ou menos 500 mil por unidade, 500 mil por unidade, se eu não me engano. Então vai dar mais ou menos 500 mil por unidade, e aí o fundo ele consegue ter um valor maior, né? Quase 10 vezes o valor de um lote é o valor do Parque dos Ingleses. O Parque do Liverpool é um pouquinho menor, né? Uma qualidade, o preço um pouquinho menor, o VGV menor na questão de quantidade de unidades que o fundo tem, né? E aí a gente também tem o Grand Life, que aí a gente tá falando aí de um valor por apartamento ali parecido com o Parque dos Ingleses. Mas você vê que são todos prédios ali interessantes, né? As maiores exposições são todos, inclusive tem um Horizonte Flamebolt aqui, são todos prédios interessantes, né? Diferente do, por exemplo, desse Wish Morumbi aqui, que não é tão interessante, né? Você pode ver até que o valor dele é um pouquinho menor, né? O VGV dele, enfim. Mas são todos prédios aqui, né? Muito interessantes, bonitos até, né? Aqui do Art House, enfim. Todos prédios bem interessantes do fundo. Aí, multipropriedade é o Aqualand, né? O Aqualand, o valor geral de venda das unidades que o fundo possui, aqui eu fico na dúvida se esse VGV aqui é do Tigar 11 ou é do projeto em geral, né? Mas são 600 milhões, e aí são frações, né? O que são essas frações? Porque quando você aluga esse quarto, enfim, se você já teve aquele papinho do cara do resort ali no seu ouvido, você sabe como é que funciona, né? Ele vai te vender para você usufruir daquela propriedade em determinado período do ano, e aí você paga um aluguel recorrente ali para poder usar essa propriedade no mês X. E aí, essas formas como são vendidos o usufruto dessas propriedades em frações, né? E aí a gente tá falando aí de 600 milhões de reais, então uma participação muito grande, né? E aí, são 13 mil unidades que o fundo possui, né? Eu fico na dúvida se é o total ou o que o fundo possui. E aí tem a Cipaz em Nova Colorado e o Brasil Center Shopping. E aí agora falando um pouco mais sobre o Tigar 11, entrando na parte final aqui sobre o fundo. Primeiro, antes de falar isso aqui, só esse documento aqui, esse release trimestral que ele soltou, achei muito interessante, que o valor geral de vendas de todos os projetos do fundo é de 14 bilhões de reais. E aí o Tigar 11, por ter a maior participação neles, tem quase 9 bilhões em VGV, né? Tanto que a ser reconhecido como a vender, né? Então ele tem 9 bilhões entrando aí no fundo nos próximos anos, então bem interessante, né? 9 bilhões é mais de 3 vezes, quase 4 vezes o valor geral aí do valor patrimonial do fundo, né? Então aqui a gente tem 3 bilhões de lançamentos entregues, então 3 bilhões a ser reconhecido. A gente tem, e que já foram reconhecidos e vão ser reconhecidos, a gente tem aí quase 3 bilhões também em lançamentos em desenvolvimento. Uma parte desse aqui às vezes já foi, uma parte bem pequena desse aqui às vezes já foi reconhecido. A maior parte deve estar ali a ser reconhecido, e a outra grande, a segunda maior parte também deve estar para ser vendido, né? Ainda não foi vendido, como não foi vendido não tem como reconhecer. E tem uma parte também em Land Bank, que aí a Land Bank entra tanto desenvolvimento, né? Nem começou a desenvolver ainda, então entra tanto em lançamento quanto também em projetos que ainda nem começaram, ainda estão na cabeça dos donos, né, ainda. Mas é interessante comentar sobre isso. Aqui ele traz alguns cases, eu não vou me estender muito, acho que o vídeo já está bem longo até agora, mas o Tigar 11 funciona dessa forma, né? Ele vai entrar com essas empresas loteadoras incorporadoras, multipropriedades, resorts, enfim, que não tem uma governança muito forte, e aí ele vai dar esse funding, né, esse dinheiro adiantado, porque é um projeto de muito alto risco, então a incorporadora, a loteadora, quanto mais dinheiro que ela possa ter, mais interessante para ela continuar de pé, né? Inclusive é um segmento muito difícil da nossa economia. E aí ele vai entrar nesses projetos, então loteamentos abertos, loteamentos fechados, né, de condomínios fechados, incorporações, multipropriedades, vai entrar principalmente em clusters, né, que são essas comunidades, e aí em setores ali do agronegócio, que é um segmento mais resiliente, né? As pessoas, querendo ou não deixam de comer, e as pessoas que trabalham ali perto do agronegócio são pessoas que também não vão ter muito para onde
ir, né? E aí a gente tá falando de um segmento residencial mais estável, né? E aí ele vai pegar algumas regiões específicas, né? Os gestores do Tigar 11 vão pegar algumas regiões mais específicas. A região de Matopiba, que aí fica ali no Maranhão, Tocantins, é onde ele tem boa parte das exposições também, né? Pará, enfim. A gente tem também o estado do Goiás, Mato Grosso, que é no cinturão da soja ali, né? Tem o Mato Grosso no cinturão da soja, que é o centro-oeste ali, muito conhecido pelo setor do agronegócio. E aí também tem o estado de Goiás, a maior parte do fundo está exposto a isso. Inclusive, não é difícil, se você entrar em todos esses loteamentos aqui, não vai ser difícil você encontrar alguma participação do Paulo Marçal nisso tudo, porque é justamente loteamentos e incorporações lá no Goiás e aqui em São Paulo que ele faz muito. Então não vai ser difícil encontrar alguma coisa do Paulo Marçal aqui no meio desse fundo. Eu tenho essa minha tese aqui, que se eu abrir posição por posição, procurar ir atrás dessas posições todas que o fundo tem, alguma coisa, algum cheirinho de Paulo Marçal a gente vai encontrar, inclusive porque são as operações que ele faz, né? Enfim, nesses dois estados também, né? Que é interior paulista e Triângulo Mineiro, né? E aí, o que ele comenta, né? Devido à complexidade de você fazer o loteamento, a incorporação, você entra trazendo governança, ajudando a loteadora incorporadora pequena, que trabalha só naquela região, que não trabalha nos grandes centros urbanos, que é onde está todas as incorporadoras grandes, né? São empresas que têm falta de acesso bancário, então elas não conseguem pegar dívida, e aí, se é um projeto que precisa de dinheiro, como é que elas vão pegar dinheiro? O Tigar 11 aparece batendo na porta. São empresas que não têm governança, então não sabem fazer contabilidade, fluxo de caixa. Elas realmente são boas no quê? Na região que elas atuam e em vender os projetos delas. E aí o Tigar 11 entra como um sócio para poder trazer esse retorno e entrar nesse segmento que é muito desconhecido, né? Tem poucas pessoas investindo nele, inclusive nem os próprios investidores da bolsa conhecem, então é bem interessante isso que ele consegue fazer. E aí, assim, a gente tem esse método dele, né, de reconhecimento, ele comenta aqui, e aí a gente tem os loteamentos, né? A Cipaz e a Nova Colorado são loteadores também, o loteamento funciona dessa forma como eu expliquei para vocês, e é um segmento que tem o ticket médio menor. Ele como é uma residência barata, é mais comum você ter essa demanda, inclusive aí o Minha Casa Minha Vida, auxiliando, né? São pessoas que têm baixo acesso a crédito, então às vezes quem acaba financiando a compra desse lote é a própria loteadora. E aí a própria loteadora consegue ganhar nos juros que ela cobra desse financiamento. O próprio Tigar 11, ele também consegue pegar, ele consegue, né, trazer um reajuste inflacionário, a incorporadora consegue trazer esse reajuste inflacionário no valor da venda. Então tem algumas estratégias. E o fundo, além de participar do loteamento, ele também participa de lote já pronto. Então loteamento já pronto, ele compra vários desses lotes, várias dessas residências, né, já construídas, com um grande desconto, porque ele está comprando muitas quantidades, e aí ele vende no varejo, para de pessoa em pessoa, ele vai vendendo, e aí vende, né, com essa arbitragem do valor, que ele compra em lote, compra barato, vende no preço do mercado, vende mais caro, já tira um lucro disso, mas também, quando ele financia, às vezes ele joga para uma securitizadora, a securitizadora cria um CRI e coloca o CRI dentro do Tigar 11, ele consegue financiar, nesse financiamento que ele na venda, né, desse lote para as pessoas físicas, ele também consegue ganhar dinheiro com essa taxa de juros, né? Então acaba que você vai misturando um pouco de tudo ali, o CRI vai virando equity, o equity vai virando CRI, então bem interessante o que ele faz aqui. E claro, o Tigar 11, você pode ver aqui, é um fundo extremamente agressivo, que atua em setores agressivos, num modelo de investimento pouco conhecido, que tem bastante dificuldades, né? A gente pode comentar sobre isso também mais à frente aqui, mas é um fundo que ele é muito bom, ele traz coisas novas para o mercado, mas ele é um fundo bem arriscado, né? Então, embora ele pague bem, né, 16% de dividend yield, embora ele pague bem, a gente tem que... Eu não acharia interessante você colocar a maior parte da sua carteira no Tigar 11, por exemplo. É claro que você pode pegar um fundo bom, bacana, legal, que faz as coisas bem feitas, mas é uma pimentinha, né? Então tenha cuidado para não encher o seu prato de pimenta, né? E a gente tem a Cipasa, que ele tem 53%, tem a Nova Colorado também, que é uma desenvolvedora lá no Nordeste. A Cipasa é lá no Goiás, se eu não me engano. E aí a gente tem do portfólio da Nova Colorado, a maior parte das obras já foram concluídas, como eu comentei, 85% das unidades já estão vendidas e tem o valor aí a ser reconhecido, e 68% da Nova Colorado é do Tigar 11, né? Incorporação, até tomar Incorporação, a gente está falando de um segmento um pouco diferente. Porque o ticket é mais elevado, a gente viu lá, quase 10 vezes maior do que um loteamento, por exemplo, e a gente tem picos, né? Por que tem picos? Porque o cara que tem dinheiro para comprar um apartamento na planta, ele tem muito mais condição financeira, acesso a dívida, a banco, a financiamento, do que o cara que compra um lote. E aí, nesse caso,
a gente tem picos no reconhecimento de lucros e de recebimento do fundo. Primeiro pico, como a gente já viu no MXRF, no VRTM, o vídeo tá aí no card, vai assistir, esse vídeo tá acabando, você vai lá assistir, mas a gente tem tanto o pico na hora que a gente está fazendo o lançamento, quando a gente faz o lançamento a gente consegue vender, na hora que a gente termina as obras, a gente consegue vender muito, é onde tem um pico também, mas a gente também tem um pico muito alto no momento em que, quando eu vendo para você, tanto na planta quanto depois que a obra já está pronta, você não vai ter o dinheiro para pagar à vista na maioria das vezes, você vai se financiar. Quem financia isso quando a gente está na planta ou nos períodos iniciais ali é a própria incorporadora. Então ela que vai financiar essa compra, ela que vai tomar o risco de crédito ali para você. Mas, por outro lado, quando a gente vai chegando nas etapas finais, né, depois de um tempinho ali, quem vai tomar esse risco de crédito por você é um banco. E aí o que o banco faz? Ele repassa o valor à vista para o fundo. Então o fundo ele tem esses picos no momento de lançamento, momento de entrega das obras, momento de habits, e também na hora que o comprador ele deixa de se financiar com a incorporadora, que toma o risco de crédito, e o banco te paga à vista o valor desse financiamento, né? Então, interessante comentar sobre isso. Multipropriedade, a gente já viu como é que funciona, né? Aquelas fraçõezinhas ali, para você poder usufruir dos quartos ali do resort durante um período específico do ano. E aí a gente tem uma sazonalidade aqui muito grande, porque é o período de férias, onde as pessoas têm tempo de sair pro resort e tal. E como e como você acaba vendendo, você tem 12 meses, você vende um mês para cada pessoa, você vende um quarto para 12 pessoas, você recebe 12 vezes o valor do quarto. Claro que não é assim, mas você conseguiria fazer isso num cenário interessante. Acaba que você consegue vender por muito mais, um valor muito mais alto, você consegue ter um lucro muito mais alto. Mas também é mais difícil vender, porque quem compra essa porcaria aqui, né? Eu, pelo menos, sempre falei, meu Deus, quem compra? Sempre que eu ouvia algum cara do resort, eu falava, quem compra isso? O resort nem é bom, né? Então, quem compra isso, né? Mas enfim, ele consegue vender a valores mais altos. Claro que ele tem essa maior dificuldade para vender, mas quando vende também vende com bom lucro, né? E aí a gente tem essa sazonalidade e também, né, a gente tem a maior necessidade de continuar a vender. Por quê? Como não é a principal residência da pessoa, é a residência que a maioria das pessoas não vão. Elas compram na emoção e não vão, né? Elas não usufruem do imóvel, acaba que você tem muito distrato, né? Então, assim, eu pagava pra você, mas agora eu não vou pagar mais, eu nem tô usando essa porcaria. Então, a gente tem o maior distrato dos combinados aí, né? Dos aluguéis, então toda hora você tem esse vai e vem. Uma hora eu tô ganhando aluguel, mas no mês seguinte o cara não quer vir, ele para de pagar, então você tem que ficar constantemente vendendo, né? Claro que quem vende aqui é a equipe do Aqualand, né? Interessante comentar sobre isso. O shopping center aqui, que fica na rodovia, enfim, não acho muito interessante. A gente tem os CRIs aí, acho que não faz sentido me estender sobre isso. Aí eu acredito que o fundo, né, que teve a 10ª oferta dele lá em 21. Aí em 22 já teve outra de quase meio bilhão também, né, de 300 milhões. Aí também em 23 teve outra, 600 milhões. Agora teve outra de 500 milhões. Então, acredito que o fundo possa chegar a 3 ou até 4 bilhões no ano de 2025. Mas sobre o Tigar 11 é isso, é um fundo aí bem extenso, né? Você pode ver que foi um vídeo bem extenso, espero que você tenha aprendido muitas coisas novas aqui. É um fundo que eu achei bem interessante, para falar a verdade, é um fundo que ele é mais arriscado, mas é um fundo que traz um investimento pouco conhecido e explorado no mercado, então achei bem interessante sobre isso, só lembrar que ele é uma pimentinha. Além disso, se você ficou até o final desse vídeo, eu quero saber o seguinte, primeiro, se você gostou, aprendeu, se você teve qualquer dúvida, eu sei que é um fundo difícil, é difícil você explicar, é difícil você entender, se você teve qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu sempre respondo todas as dúvidas, mas também, o seguinte, né, deixa o like, se inscreve, óbvio, você já tinha que ter feito isso, se você não fez até agora, tô decepcionado com você, se inscreve no canal, vai assistir os vídeos que estão aqui no card, mas antes disso, se você quer realmente descobrir sobre os fundos e você não tem tempo fazer isso, lá, eu vou deixar aqui na descrição também, mas lá no link do perfil tem uma consultoria para você fazer, tanto para você poder planejar os seus próximos passos, se você não entende como escolher fundos, o que você tem que fazer com a sua carteira, se o Tigar 11 é ou não para você, tem uma consultoria que eu vou deixar o link aqui na descrição, para você realmente poder, a gente fazer uma consultoria junto, eu te ajudo em relação a isso, e aí você consegue montar uma carteira perfeitinha ali pro seu tipo de investidor. Não adianta eu ser um investidor conservador que não gosta de perder dinheiro e eu invisto no Tigar 11, que claramente tem variações em todos os momentos, ele tem variações, tanto na venda, quanto nos aluguéis, quanto nas propriedades, quanto no mercado. Então não adianta você ser um investidor conservador e querer investir no Tigar 11. Então, se você realmente está procurando alguma ajuda em relação a isso, tem uma consultoria tanto na descrição quanto no link do canal. Fechou? É isso, é nóis e